Pessoal do terceiro, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anselmo Souto de Matemática. Estou aqui para explicar a atividade de hoje, que é referente à questão número 3 da página 95 da apostila Aprender Sempre. É uma questão do Enem, tá? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês vão prestar essa prova no final do ano, então prestem bem atenção aqui que vai valer a pena. Bom, primeiramente, pessoal, vamos entender o que é uma corda. Olha, uma corda é um segmento que corta a circunferência em dois pontos. Então, essa daqui é uma corda, um segmento que corta aqui, que toca na circunferência em dois pontos, vamos dizer assim. Mas, pessoal, a corda que passa pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro. Olha, a corda que passa pelo centro é chamada de diâmetro, que eu vou nomear como Dzão, D maiúsculo, Dzão. Aqui vamos chamar de raio, metade aqui é raio, metade aqui é raio, que eu vou chamar de R, Rzinho, ok? Muito bem, quando nós temos o comprimento dividido pelo diâmetro, nós encontramos o número π, que é um número chamado irracional, porque ele não pode ser colocado na forma de fração. Ah, mas professor, por que aqui está na forma de fração? Não, nós temos aqui então uma boa aproximação do π, que é o comprimento sobre o diâmetro, ele é muito próximo do número π. Então nós vamos colocar como 3,14, 15, 9, ele tem infinitas casas. Mas no Enem, ele não vai usar tudo isso, né? Isso daí não tem cabimento, porque você não pode usar calculadora. Então, ou ele vai deixar como o símbolo π, que a gente chama de indicação, então ele vai deixar o número π indicado, ou vai dar o valor, que ele pode atribuir a DOT 3, a DOT 3,1 ou a DOT 3,14, tá? São essas três possibilidades do Enem, do número π, se ele pedir para você fazer um cálculo com o número, e não só deixar indicado a letra, tá? Muito bem, pessoal, quando eu quero mostrar para vocês uma coisa, um negócio aqui, um detalhe. O diâmetro, nós sabemos, eu vou colocar aqui o diâmetro como sendo 2 vezes o raio, né? Então, o diâmetro é igual, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nessa fórmula, eu vou colocar aqui, prestem atenção, comprimento sobre o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, eu vou colocar 2 vezes o raio igual ao π. Só que eu vou fazer? Eu vou passar o 2R multiplicando. Nos livros vocês vão encontrar assim, 2, o π fica no meio e R. Isso daqui é um padrão, tá? Um padrão de apresentação da fórmula. Bom, quando eu leio aqui 2π, eu leio que o comprimento da circunferência é 2π raios. 2π raios. Que a gente, já vou falar para vocês de ângulo central e tal, para vocês entenderem uma coisa bem legal aqui, tá vendo? Eu vou falar aqui, tá vendo esse arco AB, comprimento desse arco AB, nós vamos falar sobre isso, tá? Para você poder fazer o exercício. Então, eu tenho 2π raios. Pessoal, quando eu falo em comprimento de circunferência, que eu uso a grandeza comprimento, é uma coisa. Quando eu falo em medida angular, quando eu falo em ângulo, eu digo o seguinte, que se eu der uma volta de 360 graus, nós temos 2π raios de comprimento, equivalente a uma volta completa, certo? Que é o comprimento da circunferência. Só que como é medida de ângulo, a tradução de raio para ângulo seria radiano. Radiano tem a ver com raio, só que é quando ele fala em medida angular. Então, nós sabemos que se nós dermos meia volta, nós teríamos um ângulo de π radianos. Π radianos, tá? Isso é importante. Outra coisa, como é que eu vou calcular o comprimento do arco AB? Deem uma olhada aqui, Deem uma olhada aqui. Este ângulo alfa, que é o ângulo central, aqui, e aqui vamos colocar o comprimento de uma circunferência como x. Tá? Eu vou colocar como x, tá? Então, o x, qual é o comprimento do arco AB?
Então eu vou colocar aqui, ó, comprimento do arco AB. Qual que é o comprimento do arco AB? Tá? É assim, é alfa vezes o raio, é o ângulo vezes o raio. Ó, aqui, ó, o ângulo vezes o raio. Olha aqui a fórmula, ó. O ângulo vezes o raio, tá? O ângulo vezes o raio. Tem uma brincadeira aí que os professores colocam, que é assim, S de espaço, o φ é o ângulo e o R é o raio. Isso daqui é uma brincadeirinha que ele chama de esfirra, tá? Para você lembrar, esfirra. Esfirra é comprimento, é o S. O φ é o ângulo e o R é o raio, porque alfa, φ, beta, gama é tudo literal, ângulo na forma literal, quer dizer, letra, a letra que representa o ângulo, tá? Muito bem, só que tem um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o seguinte: se você vem para cá, por exemplo, se eu quero medir o arco X a partir deste ângulo aqui agora, ó, que eu vou pintar aqui para você ver, de azul, ó, tá vendo? Pessoal, esse ângulo aqui é metade do alfa. Então, o que você tem que fazer? Transformar daqui para cá, colocar como ângulo central. Então, o que eu vou fazer no exercício? Ele disse o seguinte, ó, fazer aqui rapidinho, ele quer a medida deste arco aqui, no caso é o arco PQ, e ele coloca aqui assim, ó, o diâmetro aqui, e ele diz que este ângulo aqui mede π sobre 5 radianos. Esse ângulo aqui, ó. Ó, isso aqui mede π sobre 5 radianos. Como é que eu vou achar esse arco aqui, X? O X que representa o comprimento do arco XP. Primeiro eu vou ter que fazer o quê? Transformar em ângulo central. Pessoal, o ângulo central, para eu calcular o arco, porque aqui tem que ser o raio e aqui tem que ser o raio. Aqui na verdade não é porque aqui seria um raio. Ó, aqui seria um raio, aqui um raio. Não, não é assim, porque essa medida aqui diminui. Se você for puxando o que para lá, ó lá como ele vai diminuindo. Tá vendo? Não tem nada a ver com o raio que a gente está imaginando. O negócio vai diminuindo, vai mudando. Então, esse ângulo central é o quê? 2 vezes o π sobre 5. Então, primeiramente, o ângulo que você vai usar de alfa é 2 vezes π sobre 5, que é o dobro, tá? Olha lá, ele dobrou. Então, qual é o comprimento do arco PQ no exercício? Que conta que você vai fazer? Você vai pegar o comprimento, é sempre ângulo vezes o raio. Então, o ângulo é 2π sobre 5 radianos, que a gente chama de ângulo central, tá? Esse é um ângulo externo e aqui é um ângulo central. Ou simplesmente um ângulo referente ao arco aqui. Bom... e vezes o raio, né? Qual é o raio da circunferência? Ele deu aqui a distância, ó, ele deu no exercício que o raio mede 0,3 quilômetros. Então você tem que fazer essa conta e vai dar em quilômetros, tá bom? Esse é o exercício de hoje, simplesmente você fazer essa conta. Mas o ideal é você compreender tudo que eu falei aqui. Sempre o ângulo, o ângulo vezes o raio, tá? Esse é o comprimento do arco. Isso daqui é comprimento do arco, no caso do arco PQ. Valeu, pessoal. Valeu.